pessoal, tudo bem? Meu nome é Jussiele e eu vim apresentar para vocês hoje o baralho dos problemas. Então o nome desse recurso é Baralho de Problemas, lidando com transtornos da infância em busca do bem-estar. Ele é um material criado pela Renata Ferraz e o Ederaldo José Lopes, da editora Sinopsis. Nesse material, aqui na gavetinha a gente vai encontrar o manual dele. O manual e algumas caixinhas que são para a gente guardar as cartinhas. E na parte de cima a gente encontra os conjuntos de cartas. Então, para que serve esse material? Esse material foi pensado para a gente trabalhar diagnóstico com crianças e adolescentes. Por quê? As crianças e os adolescentes nem sempre sabem dizer exatamente o que eles estão sentindo, na verdade nem os adultos também. Esse material ele vai nos auxiliar no processo de diagnóstico com as crianças. Por quê? Ele tem um conjunto de cartas para cada transtorno e algumas perguntas e situações que as crianças vão poder se identificar. Então, por que trabalhar o diagnóstico com as crianças e com os adolescentes? Porque, na verdade, o diagnóstico é a primeira parte do processo de terapia. Antes da gente começar qualquer tratamento, a gente precisa ter o diagnóstico para a gente saber qual caminho a gente vai seguir com aquele paciente. E aí escolher as intervenções adequadas para tratar o transtorno que aquela pessoa tem, considerando transtornos e patologias. Esse material, ele já é baseado no DSM. Então, cada transtorno que é citado aqui, ele vem conforme as características do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, o que a gente vai encontrar aqui? No manual, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, aqui o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar conceitualização de casos, a gente vai encontrar depressão infantil, ansiedade infantil, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, habilidades sociais, transtorno obsessivo compulsivo, problemas com hiperatividade, problema com estresse pós-traumático, que é o TEPT, transtorno de aprendizagem, e tiques, gagueiras e essas situações. Então, para cada uma dessas situações, ele vai ter descrito certinho como é que funciona aquele transtorno e como é que a gente vai avaliar. Então, ele é um manual bem completinho, que se vocês forem olhar, ele é bem grandinho. É importante que a gente leia o manual antes, né, de aplicar o material, porque ele vai ter mais, além do que eu vou falar para vocês aqui da explicação básica de como é que funciona o material, ele vai ter o desenvolvimento da teoria conforme aquela situação. Então, a depressão, ele vai explicar um pouquinho o que é a depressão, como que ela se manifesta na pessoa, quais são as características e tudo mais. Então, é importante que a gente leia o material, nem que seja aquela parte do que a gente está buscando entender. E vocês vão encontrar também na página 27, eu grifei aqui em amarelinho, nesse link aqui, vocês conseguem baixar os anexos que tem nesse material. Os anexos, eles vão ser usados para a gente fazer o registro do que aquele paciente citou para a gente, para que a gente possa, então, anotar. Ele vem também com uma tabela, que aí nessa tabela a gente vai marcar quais foram as coisas pontuadas pelo paciente e ele vai nos dar um gráfico de quais as situações que esse paciente apresenta, onde é que ele pontuou mais para cada transtorno. E além disso, também ele vem com um termômetro no anexo. Aí o termômetro serve para a gente medir frequência e intensidade da situação que acontece. E as caixinhas também, para a gente poder montar com o nosso paciente as caixinhas para ele levar para casa das situações que acontecem com ele. Então, para a gente aplicar, basta escolher o conjunto de cartas que a gente quer avaliar com o nosso paciente e entregar para ele. E assim a criança vai escolhendo quais são as cartas que ela sente que tem a ver com ela. E aí a gente usa o termômetro para medir a intensidade e frequência daquela emoção, daquela sensação que a criança tem. E aí, conforme vocês forem pegando o conjunto de cartas, vai anotando qual é a frase e marcando a intensidade e a frequência para que vocês também já tenham registro disso. Depois a gente vai imprimir a caixinha, que é uma caixinha igual a essa, para que a criança guarde o conjuntinho de cartas dela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar as cartas aqui. Então, aqui, como é que a gente vai saber que conjunto de cartas que é? Primeiro, a gente tem o termômetro aqui também, igual o que a gente tem no anexo.
E depois a gente vai ter atrás das cartas aqui, ó, toque. Então, esse é o conjunto de cartas do transtorno obsessivo compulsivo. E aí, vai tendo para todos os transtornos que a gente vai ter aqui. Transtorno de estresse pós-traumático. Desafiador opositor. Transtorno de conduta e assim por diante. Então, todos aqueles transtornos que eu tinha falado para vocês antes. Então, conforme a gente tem a noção, mais ou menos, do que o paciente precisa avaliar, do que a gente precisa avaliar com aquele paciente, a gente pode separar um conjuntinho de cartas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui as do TEPT. Meu paciente, tenho dúvidas quanto ao TEPT. Então, eu vou separar as cartas para mostrar para ele quando ele vier, então. E aí, eu vou conversar com ele sobre as situações. Eu fico atento a tudo para não correr nenhum perigo. Quanto que tu sente isso? Ah, eu sinto médio. Ok, aí a gente vai lá na nossa folhinha e anota. Folhinha aqui do lado da tela. Eu fico revivendo uma coisa ruim que me aconteceu. O quanto tu sente isso? Muito forte, forte, médio, fraco? Ah, eu sinto muito forte. E aí vai fazer isso para todas as cartinhas e vai anotando no material que eu mostrei para vocês no print da tela ali antes. Depois que vocês tiverem tudo anotado, sem o paciente, vocês vão passar para a planilha que tem. E aí na planilha vocês vão colocar o registro e ela vai dar o gráfico certinho de quais são as situações que aquela criança ou aquele adolescente pontuou mais. Então, não precisa aplicar todo o baralho, porque ele é bem extenso. A gente pode, se tu quiser fazer um diagnóstico no sentido geral, nos primeiros atendimentos pode, mas ele é um pouco demoradinho. Mas a gente pode usar ele principalmente para revisão diagnóstica. Então, eu tô fechando o diagnóstico em função do TEPT da ansiedade. Então, eu vou pegar as cartinhas do TEPT da ansiedade e vou apresentar para o meu paciente, e aí eu posso fazer um gráfico, ver o quanto realmente isso pontuou ou não, e posso usar para um material para fechar o diagnóstico com o meu paciente. Esse baralho, ele não serve como testagem, ele serve a nível clínico, mas ele não serve como testagem a nível jurídico, então. Mas ele pode ser, sim, usado com outros testes para auxiliar a gente, então, no fechamento de diagnóstico. Vou deixar para vocês o link do site onde vocês podem encontrar. Então, a gente falou hoje desse material aqui. Os prints dos anexos que eu mostrei para vocês, grifado ali na página 27, vão ficar também, vocês podem baixar conforme compra o material. E esse daqui, ele é para crianças e adolescentes, mas a gente tem também um outro baralho, que ele é para auxiliar no diagnóstico de adultos. Então, esse foi o vídeo do baralho de problemas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem deixar o comentário, que eu respondo as dúvidas. É legal que vocês imprimam os anexos, porque conforme a gente vai apresentando o baralho para o paciente, ele vai ter as cartinhas brancas, que são para a gente anotar o que o paciente foi dizendo que sente. Então, quais são os problemas dele. A gente vai guardar esses problemas que ele tem na caixinha, que também tem o anexo, e a gente vai imprimir. Então, tu imprime a caixinha, recorta com o paciente, guarda os problemas dele. Mede no termômetro a intenção, então, para cada cartinha branca que a gente escreveu o problema que a criança tem, vai ter um termômetro junto com a intensidade daquela emoção. Isso vai ficar guardado. Por quê? Isso vai ficar guardado porque depois a gente pode reavaliar com a criança todos os sintomas que ela tinha e ver o quanto isso permanece. Então, além dele dele ajudar a gente no diagnóstico, para poder avaliar quais são os problemas que a criança tem, em outro momento, por exemplo, lá pelo final da terapia, a gente pode reavaliar o quanto os sintomas dela diminuíram e quais ainda precisam tratar. Então, é um baralho que a gente pode ir usando ao longo do atendimento para avaliar o quanto os sintomas estão diminuindo, o quanto a terapia está sendo efetiva realmente. E é legal para poder também mostrar para os pais o quanto está dando retorno ou não e poder mostrar para eles isso também em números, é bem legal. E aí a gente vai separando quais são as cartinhas que a criança já não tem mais para poder ir apresentando.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, então, possam curtir o vídeo, deixar os comentários e deixem nos comentários também de quais outros materiais vocês gostariam de ver que eu vou produzindo, tá bom? Obrigada! Tchau!